Nesta aula vamos a estudar vamos colocar aquí as forzas eléctricas, a forza eléctrica, mellor dito, eléctrica e o campo eléctrico. Ok, e eso forma parte da segunda parte do tema primeiro, que começamos na aula passada, certo? Isso que vamos estudar nessa aula. Então, falando um pouco do contexto, é bom lembrar o que vimos na aula passada. E o que vimos na aula passada foi o fórum, talvez o mais importante, é o conceito de carga, a carga elétrica, porque é a base de todo. Então, estudamos por que existe a carga elétrica, estudamos que existen dois tipos de cargas eléctricas, a positiva e a negativa, que isso aqui pode ter sido chamado A e B, ou Yin e Yang, não importa, mas que temos algo que é fundamental na matéria e que se cria um antagonismo, existe algo e seu oposto, certo? Pronto, aí a partir daí estudamos como que podemos carregar objetos, carregamento, podemos fazer um carregamento por indução ou por condução, e a partir daí medir as propriedades dos materiais, e vimos isso daí, né? Que os materiais podem ser classificados em materiais condutores, isolantes, sobre todo esses, né? Mas também vimos que existe outra classificação, bom, dentro disso todo, né? Desse conjunto, que são os semicondutores e os supercondutores. Pronto. Ok, pues basicamente era isso. Então, a aula passada foi bastante qualitativa, porque em nenhum momento foi trazido à tona os números, equações, né? Então, isso vai ser mudado a partir de hoje. A partir de hoje tudo vai mudar e vamos ter que falar mais do número. E isso pode ser um problema para alguns, mas acreditem, se a gente sabe as leis, se a gente conhece as equações, a gente deduz o resto. Vamos saber tudo o que acontece qualitativamente a partir daí. Pronto, pues vamos começar com a força elétrica, que foi justamente onde ficamos. A força elétrica. E a questão está aqui. O que acontece quando temos cargas de diferente sinal, de mesmo sinal? Sabemos que elas se repelem, se atraem, tal, mas com que força elas se atraem ou se repelem? Essa repulsão depende da proximidade entre as cargas ou depende de quê? Então, essa é a pergunta. A pergunta é basicamente aprofundar nesse conceito, nos aspectos quantitativos desse conceito. Então, esse experimento de como que as cargas interagem umas com as outras, pues, foi feito por Charles Coulomb, como já disse na aula passada. Coulomb. Um francês no final do 1800, por aí. Um pouquinho antes, se não lembro mal. Então, ele fez um experimento chamado, em honor a ele, experimento de Coulomb, e consistia basicamente em colocar se chama uma balança de torção. É como se fosse um balanço, só que um balanço feito para girar, certo? Tipo, um balanço, estou querendo dizer isso, basicamente isso, só que ao invés de ser a força ser colocada aqui, fazer um balanço que gire ao redor de um eixo, ok? Bom, a gente poderia falar que ele também gira ao redor de um eixo e tal, mas, tipo, de outro tipo de arranjo. Então, o arranjo foi basicamente algo assim. Aqui foi colocado um eixo, aqui foi colocado uma haste isolante, e aqui foram colocadas cargas. Vamos supor que colocamos aqui
un objeto cargado positivamente, tipo, aquí podemos tener varias cargas, no importa, el fato es que tenemos aquí un objeto cargado positivamente, con las cargas que fueren, se sabe cómo cargar objetos. Aquí otro objeto cargado con una carga, que es eso para tener un balanzar o sistema, que eso aquí possa girar ao redor desse eixo. E aqui, ao redor de un círculo aquí que se cría, ¿cierto? Es aquí encerrado aquí en un cilindro, y aquí colocamos en algún punto, colocamos de manera fixa, colocamos aquí una carga que puede ser pues positiva también, será. Então, o que vai acontecer? Que isso aqui vai gerar uma repulsão. Esse arranjo aqui, esse arraste, vai gerar uma repulsão. Por quê? Porque aqui vamos ter uma força de repulsão, de repulsão. Então, essa carga vai querer se afastar para cá, mas não vai poder porque está amarrada, né? Isso aqui está amarrado. Então, essa força existe, né? Existe, mas não se produz porque isso aqui está amarrado. Pronto. Aí, se isso aqui fosse sem atrito e tal, mas como aqui tem um atrito, pues isso aqui não se move, o cilindro inteiro. Então, existe essa força e existe essa força da cá, de repulsão entre as cargas, ok? Pues isso é assim como foi medida a força elétrica. Então, os experimentos de Coulomb comprovaram que essa força aqui, vamos colocar aqui uma F e F. Então, os experimentos de Coulomb detectaram que essa força é proporcional. Isso aqui se usa em matemáticas para exprimir que algo é proporcional a outro. Não significa que é igual, porque sempre que existe proporcionalidade entre uma ou várias grandezas físicas, que diz que existe aí uma constante envolvida que não nos importa por enquanto, ok? Então, o Coulomb descobriu que se isso vamos chamar força 1, força 2, porque isso aqui vai ser uma carga 1 e aqui vai ser uma carga 2, a qual pode ser mudada. Então, podemos colocar mais ou menos. Então, ele descobriu que essa força é proporcional ao produto das cargas, ok? E ele descobriu que a força elétrica é proporcional ou inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa, tipo isso, a distância que a separa, ok? Então, a partir daí, conseguiu montar uma equação e averiguar, porque podemos juntar isso, né, em uma arranjo só e falar que isso é proporcional a isso daqui, ok? Isso não tem mais nenhuma grandeza física envolvida. Então, para que essa equação de proporcionalidade, não é certo falar equação, essa relação de proporcionalidade se torne uma equação ou vire lei da natureza, pois primeiro devemos testar isso muitas vezes, em vários lugares, método científico, né? Mas temos que averiguar aqui qual é a constante de proporcionalidade. Então, isso foi feito e finalmente ele chegou à conclusão de que a lei de Coulomb, a força elétrica pode ser exprimida da seguinte maneira, sendo que, cuidado aqui, vou colocar por enquanto o módulo da força. Então, isso aqui vai ser a força, cuidado, lembrem de mecânica, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, ok? Deixa eu colocar isso aqui melhor, mais para cá, um segundo. Então, vamos colocar aqui a força que a carga 1 exerce na 2. Lembro que as forças, lembro de mecânica, são exercidas por pares, tipo, um par de ação e reação. Então, sempre tem alguém que faz a força sobre outro objeto, ok? Então, seria a constante de proporcionalidade, a carga primeira vezes a carga segunda, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. E, dependendo do livro, você vai encontrar de repente aqui escrito também 1, 2. Isso significa que a distância separa a carga 1 da 2. Ok? Pronto. Que mais? Pronto, pois ele descobriu que
a força elétrica segue a terceira lei de Newton, o qual é lógico, porque essa força tem que ser da mesma magnitude, do mesmo tamanho, porque se não fosse assim, se essa força não fosse igual, se uma fosse maior que outra, a gente teria como sacar energia infinita desse tipo de arranjo, o qual não faria nenhum sentido, ok? Então, tem que ter módulos iguais à força, e isso implica que se satisfaz a terceira lei de Newton. Então, isso quer dizer que se existe uma força da natureza que seja, né? Nesse caso elétrico, que muitas vezes no livro se coloca assim, em pequeno parênteses, elétrico. Pronto, então, se existe uma força de tipo elétrico que é feita pela carga 1 sobre a carga 2, então tem que existir a reação, né, a essa ação, ou seja, a força que a carga 2 exerce na primeira. E como seria a equação? Pois seria a mesma constante, porque uma constante do nosso universo, da natureza. Vamos colocar agora quanto vale o valor dela. Seria aqui Q2, Q1, e a distância al quadrado que a separa. Só que nesse caso seria a distância que separa a carga 2 da primeira. Só que estamos vendo aqui que a distância que separa a carga 1 da 2 é a mesma que a distância que separa a carga 2 da primeira. Então, por isso que isso aqui pode ser simplificado assim: K, Q1, Q2, né? Porque o produto é comutativo, e aqui ficaria R ao quadrado. Ou seja, se vocês querem colocar aqui R1, 2, porque é o mesmo. E com isso estou querendo dizer basicamente que isso aqui é igual a isso, o qual é normal, é lógico, porque o que diz a terceira lei de Newton é justamente isso, que as forças formam pares de ação e reação, e esses módulos são iguais, ok? Está vendo? Tudo igual, isso é tudo igual. Vou colocar aqui como conclusão final, isso é igual a isso. Pronto, terceira lei de Newton. Ok, pues vamos a ver cuánto vale esa constante. Esa constante K se llama constante eléctrica, y su valor es 9 por 10 elevado a... Bueno, no es 9, 8,998, 99 por ahí. Mas podemos aproximar por eso. 9 por 10 elevado a 9, curioso. Y las unidades aquí. ¿Qué unidades tenemos que colocar aquí? Pues eu não sei, mas é só fazer as contas, porque que unidades tem a carga? A ver, aqui tem coulombs também, então ficaria coulombs ao quadrado, e embaixo ficaria metros ao quadrado. Então, isso aqui o produto de todo tem que ter unidades de Newton. Então, para que o produto de todo tenha unidades de Newton, isso aqui vai ter que ser newtons dividido por coulomb cuadrado, para que se cancela con ese, y multiplicado por metros cuadrados, ¿cierto? Entonces esas unidades da constante Newton coulomb cuadrado multiplicado por metro cuadrado, ok? Pronto. Então, essa constante elétrica. E com o passar dos anos, pouco tempo depois, se descubrió que esa constante eléctrica podía ser exprimida de otra manera, y eso se descubrió porque hubo muchas pesquisas sobre los campos eléctricos, los campos magnéticos, hasta que se descubrió que eran fenómenos interrelacionados, y la interrelación entre ellos tenía a ver con la luz, ¿okay? De fato, a luz foi teorizado que era uma onda eletromagnética que viaja pelo espaço, e a velocidade da luz, pois era 1 dividido a raiz, se não me engano, de uma constante de permissividade elétrica vezes uma constante de, digamos, permissividade magnética, ou seja, a velocidade da luz dependia da propriedade eléctrica y magnética do espaço. Então, graças a isso se viu que essa constante K aqui está relacionada com essa outra constante da natureza. Então, essa aqui é muito importante e chama, vai aparecer muito, permissividade
permissividade elétrica do vácuo. Do vácuo porque tem aqui esse serinho aqui. Então, quando tem esse serinho, é do vácuo. Se não tiver esse serinho, é a permissividade elétrica do material que for. Ok? Então, aqui está. Qual é a relação entre essa e essa? Pues, essa aqui. A K, a constante K, deixa eu colocar azul só para manter a coerência. A constante K vale 1 dividido 4π vezes essa constante de permissividade elétrica do vácuo. Certo? Também aparece aqui. Então, isso que vale K. E essa permissividade elétrica do vácuo é importante porque ela denota mais ou menos tipo qual é a capacidade do vácuo de poder de permitir, né? Por essa permissividade, de permitir um campo elétrico, ok? Então, já é importante começar a entender que isso daí, que tipo, moramos em um universo que tem uma propriedade específica, em outro universo de repente podem ser diferentes, e se é que existe em outro universo, que é outra coisa que, mas enfim, isso, que moramos em um universo que tem uma característica muito específica, o vácuo tem característica muito específica de albergar campo magnético, elétrico, nesse caso, e magnético também, através dessa outra constante que veremos mais na frente. Ok? Pronto. Então, isso que significa a permissividade elétrica. Então, o valor dela, não lembro muito bem, 8,85 por 10 elevado a... Não lembro muito bem, mas vocês podem procurar aqui. Ok? No exercício de repente procuramos aqui. Isso aqui seria as unidades ao contrário, porque como é inversamente proporcional uma com a outra, pues as unidades seriam contrárias. Coulomb, Newton, metro quadrado. Pronto. Ou menos 11 por aí, não lembro. Tudo bem, vamos, depois procuramos. Ok. Podemos fazer as contas aqui para ver se, mas não quero me parar aqui. Então, dessa maneira, a força de Coulomb pode ser exprimida de maneira mais certa, talvez, mais teórica, assim. A força elétrica seria de qual forma? A força elétrica pode ser isso. A força elétrica vale a constante K, né? Mas agora vamos colocar assim, dividido 4π a permissividade, e aqui ficaria o produto das cargas, vamos colocar assim, 1 e 2. Vejam que coloquei o subscrito ao contrário, o subscrito e o subíndice, superescrito, mas se vocês se sentem incômodos, podemos voltar como estava fazendo antes e tirar isso. Força elétrica, que a carga concessionadora seria isso daqui. Pronto, essa seria a lei de Coulomb. E que podemos falar disso aqui? Pois o que estamos vendo antes, que efetivamente se aumenta, por exemplo, já que existe uma proporcionalidade entre a força e a carga primeira, por exemplo, se a carga primeira aumentar, pois vai aumentar a força de repulsão entre as cargas. Se a carga 2 aumentar, também vai aumentar a força de repulsão, ok? Outra coisa importante também é que aqui está embutido o fato de que a carga pode ser positiva, certo? Mas também pode ser negativa, ok? Pode ser, por exemplo, que a carga primeira seja positiva e a carga segunda seja negativa. Então, se isso acontece, aqui vamos ter um sinal negativo que vai ir para frente e vai indicar que agora existe uma força de atração, certo? Então, agora sim, por que as cargas se atraem? Porque quando você bota a hora das cargas na equação, dá que a força é atrativa, entende? Então, é o que eu disse antes, que a partir das leis, das equações, podemos deduzir todos os aspectos qualitativos, ok? Pronto. Por isso que é melhor ter equações que frases feitas, né? As cargas se atraem, não? Peraí, por quê, ué? Certo? O mais importante é ter as leis da natureza, isso que importa, a matemática. Ok? Mesmo que muitos não gostem, se trabalhem com as equações e tal, mas que realmente é o melhor. Ok, que mais? Pois é talvez interessante o fato de que, vejam só o que acontece aqui,
essa força elétrica depende da permissividade, né? E se muda o material, porque nem sempre vamos ter, vamos balancear, vamos montar uma rede de carga no vácuo, pode ser que seja um material dielétrico, vamos ver isso mais na frente. Aí as forças vão ser diferentes porque essa constante não será mais a mesma, porque não será mais no vácuo. Ok, então a força elétrica depende do contexto, isso que estou querendo dizer, depende do que tem ao redor. Ok? Pronto. E outra coisa interessante é que aparece aqui um fator de 4 vezes π vezes c ao quadrado. Interessante isso aí, né? Que é 4 vezes π ao quadrado? Que é isso? Pode ser a superfície de uma esfera, é a área de uma esfera. Se posso colocar aqui uma esfera. Deixa eu tirar isso aqui porque fica meio estranho. Certo? É a área de uma esfera. Então, não é estranho, não é curioso que apareça aí a área de esfera? É curioso, né? Então, por que aparece em área de esfera? Porque vamos ver já que existe algo antes que a força, que é o campo elétrico. E o campo elétrico atua na esfera, certo? Vamos ver como o espaço está preenchido. No momento que há uma carga, a carga preenche o espaço com alguma coisa e esse preenchimento é feito na esfera, ok? Pronto. Isso quer dizer que se eu tenho aqui uma carga, vamos colocar aqui, eu posso desenhar a esfera ao redor dela e vou ter a cada rádio da esfera, tipo, a medida que mais me afasto ou mais me aproximo, eu vou ter um valor da força diferente, certo? Aqui vai ser diferente daqui. Por exemplo, é que não quero, quando a gente vê campo, vamos entender isso melhor, não quero me adiantar, mas é importante que comece a entender o que vai acontecer, certo? Ok, esses são detalhes interessantes, né? O livro muitas vezes não entra nesse detalhe aqui, né? Ok, que mais? Pois, deixa eu tirar isso daqui. Que mais? Essa força elétrica, vamos colocar aqui elétrica, mas vejam só, eu falei um pouco na aula passada, vejam só como é a força gravitacional. A força gravitacional é aqui, G, que é uma constante de gravitação, vezes a massa 1, vezes a massa 2, né? Porque é uma força devido que a carga não, que a massa 1 exerce na massa 2, só que agora é uma força de outra natureza, gravitacional, ok? E aqui essa força depende da distância que a separa, que separa as massas. Então, vejam só que como é curioso isso daqui, porque é muito parecido uma força a outra, também não? É muito parecido, é igual. Então, isso são coisas que fazem a física muito elegante, muito interessante, porque apesar de ser um fenômeno tipo que a priori possam ser diferentes e são diferentes, são de natureza diferente, a equação que rege esse fenômeno é a mesma. Tá vendo aqui? A constante K é a constante G e o resto é tudo igual, ok? Então, é muito interessante isso. Ok? Não estamos no fundo introduzindo nada muito diferente. Ok? Pronto. Então, se sabemos como atuar a força gravitacional, sabemos como atuar a força elétrica porque tem as mesmas propriedades. Pronto. Bom, só tem uma propriedade que comentei na aula passada, que tipo, a massa sempre vai ser positiva, mas a carga pode ser positiva ou negativa. Ok? Então, é por isso porque a força gravitacional sempre é atrativa, mas a força elétrica não. A força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Bom, até hoje em dia, né? Não se sabe se existe massa negativa ainda. Ninguém já viu. Ok. Pois, dito isso, podemos continuar avançando aqui. Certo. Ok, então, vamos colocar aqui que é a lei de Coulomb e aqui debaixo a lei de gravitação universal. Lei de Coulomb
e lei de gravitação universal, que foi a famosa lei da massa de Newton, né? Isso aqui. Pronto. Então, o que mais? Certo? As forças são vetores. Em nenhum momento eu disse isso, mas as forças são vetores. E eu preciso colocar na equação esse caráter vetorial em algum canto. Então, como eu vou fazer isso? Então, vamos vir aqui na lei de Coulomb e tenho que colocar aqui que essa equação é um vetor. Por quê? Porque a força é um vetor, a gente já sabe isso. E se o que está aqui à esquerda do igual é um vetor, o que está à direita tem que ser outro vetor, não tem como. Então, por enquanto, isso aqui não é um vetor, isso aqui é um número. Então, como que eu faço para fazer essa equação, que é uma equação vetorial? Porque realmente é uma equação vetorial. Bom, vamos analisar aqui de perto, a ver como alguém se poderia fazer isso. Se a gente tivesse aqui uma carga positiva, vamos esquecer a balança de torção, por enquanto, né? E fazer um arranjo linear e ver o que acontece. Bom, eu não disse aqui, mas tipo, ele aqui eu usava um medidor angular, né? A gente vê como medir esse ângulo aqui. Quanto que se afasta medindo seu ângulo, né? Esqueci de falar disso. Então, vamos montar um arranjo linear desse tipo. E vamos usar aqui um referencial. Por exemplo, esse. Pronto. Se não lembram de mecânica, né? Referenciais. E vamos dar nomes. Vamos chamar isso aqui carga 1, carga 2. E vamos ver isso. Vamos supor que isso aqui está fixo. Faço ele fixo. Não precisa. Posso fazer, mas fixo que isso que eu amarro a carga, né? Mas tudo bem, não precisa. Vou querer estudar quanto que é a força que a carga 1 exerce na 2. E vamos desenhar aqui a força. Então, vamos colocar essa cor preta mesmo. Então, eu quero saber a força que a carga 1 exerce na 2. Então, o que vai acontecer é que aqui, onde está a força 2, onde está a carga 2, vai emergir uma força de repulsão, que vai ser a força que a carga 1 exerce na 2. Aqui também, certo? Vai ser do mesmo tamanho e sentido contrário porque é de repulsão, mas esse aqui não me interessa. Pronto, vamos colocar essa vetora e aqui está. Como que eu faço dessa equação que fique vetorial? A ver, Q1, Q2, R ao quadrado. E aqui tem isso aqui um vetor. E só falta colocar aqui. Eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar aqui um vetor unitário e pronto. E essa equação, agora sim, fica algo mais com sentido, algo mais certo. Pronto. Essa, na verdade, é a lei de Coulomb de maneira mais certa. Ok? Só falta colocar aqui o vetor unitário. Então, o vetor unitário seria um vetor que sai da carga 1, sempre aqui, da carga primeira para a segunda. Então, pode ser esse daqui. Vetor unitário, lembra que os vetores unitários são aqueles de módulo 1, certo? De módulo 1. E pronto, dessa maneira eu teria já uma equação vetorial. Ok? Pronto. Então, depois de fazer as contas, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui o número das cargas, a carga vai ser duas positivas, pois isso tudo aqui vai dar um número positivo, certo? Então, isso quer dizer que a carga F12 vai ser, por exemplo, quanto vai ser? F12 vai ser, sei lá, vamos, 10 newton, sei lá, 10 newton na direção de R do vetor unitário. Estão vendo? Isso bate, bom, aqui não bate porque parece que a força F12 é quase o dobro, apenas o dobro do vetor unitário. Então, podemos corrigir isso aqui, dando um valor de 2, pronto. Estou fazendo para que faça sentido o desenho. Então, está vendo aqui? Pronto. Dois vetores unitários cabem no desenho aqui, no tamanho da força. Então, será isso aqui, 2 newton R. Então, tudo bate agora, né? Está vendo?
a forza F2 é essa daqui, ela vai na mesma direção, ela tem duas unidades, certo? Dois vetores unitários, e ela vai na mesma direção em sentido com o vetor unitário. Tá vendo? Então, tudo faz sentido. Seria algo assim. Ok, só um último detalhe, e é que a veces calcular esse vetor unitário não é fácil. A veces é fácil porque nesse caso o vetor unitário eje pode ser substituído por o vetor unitário conhecido, o I-chapéu. ¿Por qué? Porque el vector unitario SAP es un vector de módulo 1 que está en la dirección do eixo Y, do eixo X, dirección en sentido. Ok, então realmente o vector eje é um vetor unitário Y. Então nesse caso é fácil de calcular qual é, mas às vezes não é. Ok? Então, como que a gente pode contornar esse problema? Com isso estou querendo dizer, tipo assim, que se a carga positiva estivesse aqui em vez de estar ao longo do eixo X, tá vendo? Então o vetor unitário agora não seria mais esse, seria esse daqui. Seria esse daqui. Então agora esse vetor eje não é mais I, chapéu, também não é J. Entende? Vai ser uma combinação de I e J. Ok? Então, às vezes não é fácil calcular ele. Então, o melhor para contornar esse problema é colocar isso daqui. Tirar proveito do seguinte, tirar proveito de que qualquer vector eje o produto de seu módulo vezes o vetor unitário, certo? A gente sabe disso. Qualquer vector qual for é o produto de seu módulo vezes o vetor unitário. E podemos isolar aqui o vetor unitário e colocar ele assim. Ok? Colocar ele assim. E substituir ele aqui dentro. Substituímos aqui dentro. Então fica assim. Q1, Q2, eje quadrado. E aqui ficaria eje vetor, eje normal. Eje o módulo do vetor. Então podemos juntar essas ejes e ficaria aqui eje cubo. Ok? Então essa é outra maneira de colocar ali de Coulomb sem usar os vetores unitários. Usando em contra, usando algo mais cômodo que o vetor eje. ¿Por que mais cômodo? Porque o vetor eje é simplesmente a distância que separa as cargas. Então, qual vai ser o vetor eje? Pues vai ser o vetor que vai aqui, aqui. Então, esse é mais fácil de calcular provavelmente que o vetor unitário. Ok? Pronto. Pues isso aqui pode ser usado no problema para resolver algumas contas, certo? Pronto, pues eso todo que tenga a ver con a ley de Coulomb. Y ahora o que falta de repente fazer algum exemplo aplicado, né? Apesar de que aqui meio que já teve vamos procurar algum exemplo aplicado, a ver se no livro fazer alguns deles. Todo que eu expliquei está todo aqui. Por falar a constante, quanto era a periodicidade, eu disse a menos 11, era menos 12, né? Pronto, quase. Aqui tem um problema interessante que parece que compara qual da força é mais forte, se a força elétrica ou a força gravitacional. Está aqui feito a arranjo. É interessante ver o que acontece, né? Porque aqui temos duas partículas alfa, pelo jeito são partículas são coisas de radioatividade. Quando os núcleos se fisionam, elas soltam partículas alfa. Então, aqui temos, como as partículas alfa são positivas por definição, em média entra uma força elétrica de repulsão, seria essa daqui. Também não aparece uma força elétrica de repulsão. Mas como as partículas alfa têm massa, também aparece uma força gravitacional, também não está refletida aqui. Então a pergunta desse problema é tipo, então o que acontece com as partículas alfa? Será que elas se separam por repulsão ou elas se atrasam por atração gravitacional? Ok? Então, acho que as contas estão claras aqui, que a força elétrica é muito maior que a força gravitacional. Então, o que vai acontecer é que as partículas alfa vão se separar mesmo, não vão se atrasar, né? A força gravitacional é desprezível quando a massa é muito pequena. Ok. O que mais aqui? Podemos fazer algo assim, a ver? Pois, basicamente o que eu fiz antes, mas tudo bem. A ver se podemos
colocar aquí uns valores numéricos, só para que tenha noção do número. Então, vamos pegar igual que antes, né? Mas em vez de pegar duas partículas positivas, vamos pegar uma positiva e outra negativa, não é? Como faz o livro, a ver? Tipo isso daqui. Então, pegamos uma positiva e uma negativa. Não esqueçam que isso, quando... isso aqui pode ser um próton, sei lá, você pode imaginar que é um próton, tudo bem, mas quando a gente estuda materiais, né? Vamos ver já, você não pode pensar que isso aqui é um próton, vai ser um objeto carregado, né? Pronto, então temos aqui esse arranjo. Aqui que vai acontecer, cada diferente sinal, pois aí a força se emite uma força de atração elétrica. Então vamos dar aqui uns nomes e apelidos. Essa vai ser a carga 1, vamos chamar essa carga 2, e portanto essa vai ser a força que a carga. Cuidado aqui, hein? Essa força está feita pela carga 2, então seria a força que a carga 2 exerce na primeira. Sempre tem que ser isso com a força, não esqueça. Primeiro subscrito e segundo subscrito. Primeiro quem faz a força, o agente, e isso aqui é sobre quem é exercida. Sobre quem essa força é exercida, ok? Cuidado também, porque alguns livros trocam o subscrito. Cuidado, hein? Trocam o subscrito e colocam sobre quem primeiro, ok? Ok. Então, não sei se ainda esse livro faz, a ver, que se usa a notação que estou usando, outra, né? A ver, aqui, a força que um exerce em 2, a força que a primeira exerce na segunda. Pronto, usa a mesma notação que estou usando, ok? Cuidado. Então, tudo bem. Então, essa aqui seria a força que a primeira exerce na segunda. Ok, pois, quantos são valores das cargas? 25 nanocoulombs, 25 nanocoulombs positivo, e aqui seria menos 75 nanocoulombs. Nano, lembro que é 10 a menos 19, menos 9, perdão, menos 9, isso é nano. É uma carga muito pequena. Mas é normal porque o coulomb é uma unidade de carga que é enorme, é uma unidade muito grande. Então é muito típico encontrar carga de nanocoulomb, microcoulomb, milicoulomb, ok? É típico isso. Pronto, pois só vamos fazer a conta. Vamos colocar aqui o diferencial, se não x, o diferencial não importa, pode ser qualquer, mas vai ser importante sempre que as contas envolverem vetores. Então, qual vai ser a força? A ver, o livro calcula duas, né? Isso aí, então. Qual vai ser a força de... Vamos colocar aqui primeiro essa, que 1 exerce em 2. 1 exerce em 2, por L de Coulomb. Q1, Q2, dividido R quadrado. Qual é a distância que separa 3 centímetros? Então, vamos colocar aqui 3 centímetros. Pronto. Então, isso vai ser F1 e F2, e F2 e F1 vai ser a mesma. Ok? Pronto. Vamos fazer a conta. Isso aqui ficaria... Bom, isso substituir. Eu não faço a conta. Só vou deixar aqui indicado para que tenha uma noção. Newton metro quadrado, coulomb quadrado. Pronto, essa será a constante. Aqui será a carga 1, 25 nanocoulomb. Vezes essa carga 2, só que agora negativa. Cuidado. Menos 75 nanocoulomb, e agora dividido pela distância que separa, que daria 3 centímetros, tenho que colocar assim, menos 2 metros, porque sempre unidade do sistema internacional. Temos que tirar os prefixos. Vamos colocar aqui 10 a menos 9 e aqui também 10 a menos 9 em vez de nano. Pronto, pues só fazer a conta. Só falta, isso aqui vai dar um resultado, eu posso de repente pegar aqui, pronto, está vendo o mesmo, vai dar o mesmo. Então, vamos colocar que a força que a carga 1 exerce na 2 é 19 newtons, ok? E vamos colocar os vetores, e usando o vetor unitário que va para acá, o y, porque estou usando esos cartesianos, pues aquí ficaria isso, ok? E como ficaria a outra? Pues ficaria a força seria, o módulo da força seria o mesmo, já vimos,
será todo igual. Só que agora, se eu colocar ele em vetor, pois aí vai ter que ficar assim. Vai ter que ficar que aqui coloco o vetor unitário I, aqui coloco Isabel, coloco que é um vetor. Só que agora, vejam só que essa força aqui, eu coloquei ao contrário. Então, deixem só reparar, isso aqui está ok. Só falta ajeitar isso, certo? Então, ao de baixo está ok. Vamos ajeitar a de cima. Vejam só o que acontece aqui. A força que a carga do 2 exerce na primeira vai para a direita. Perdão, essa está certa. Então vai na minha direção em sentido que é o vetor unitário, certo? Essa está certa. Mas aqui falta colocar isso, porque vai em sentido contrário ao vetor unitário. Então vamos colocar aqui um sinal negativo. Vamos colocar. É porque sai das contas, certo? Porque sai das contas daqui, ok? Pronto. É que quando a gente toma módulos, o módulo sempre é positivo, né? Mas quando colocamos vetores, já temos que falar se esse módulo, digamos, vai para um lado ou vai para o outro, certo? Pronto. Então, assim como fica. Reparem como a força tem sentidos contrários. Mesmo módulo, porém sentidos contrários, ok? Ok, pronto, pois isso seria um exemplo com duas caras pontuais. A ver, coisas interessantes que eu posso falar aqui sobre exemplos teóricos. Sim, o princípio de superposição pode ser interessante. Princípio de superposição. Então, vamos colocar aqui um arranjo no qual colocamos outra carga negativa, positiva, aqui no meio, certo? Temos carga positiva, negativa e uma positiva no meio. Então, o que acontece nesse tipo de arranjos? Pues sería positivo, negativo aqui como antes, só que positivo no meio, ok? Então, vamos ver os números que dá as cargas, os nomes. Vou colocar meus nomes que ele para que não ser coerente e ver se os resultados batem. Então, isso que a gente tinha antes, certo? Temos arranjo. A carga positiva está isso, à esquerda. Temos esse arranjo antes, então agora acrescentamos esse daqui. Então, essa seria a carga, por isso se chama terceira, porque aqui eu coloco depois, digamos. E, pronto. Vamos analisar, vamos colocar aqui o valor das cargas e ver o que acontece, porque isso é muito importante que entendam o que vai acontecer antes de fazer as contas, certo? Porque aí vão, se não ficam de olho vedado. 1 nanocúlio menos 3 nanocúlio. Então, vamos dizer aqui as forças. A distância que separa a mesma, 2 é a mesma distância. Então, daqui a aqui dão 2 centímetros e daqui a aqui 2 centímetros. Isso. Pronto. Muito bem. Pois, vamos ensinar a força aqui. Acho que o livro não faz isso, não faz. Então, vamos ensinar a mesma força. A ver. Então, vejam só que as forças são por pares. Então, se a gente tem 3 cargas, como as forças vão por pares, vamos ter que colocar 6 forças. Então, qual será? Vamos começar pela primeira. Qual vai ser a força que a carga primeira exerce na segunda? Pois a carga primeira vai exercer uma influência na segunda carga que está aqui. Então, aqui coloco a força e vai ser força atrativa. Então, essa força, deixa eu colocar outra cor melhor. Essa força vai vir para cá. Pronto. A força que a carga 1 exerce na 2. Que mais? Agora, pela segunda lei de Newton, vamos ter uma força igual de módulo e de sentido contrário. Então, essa aqui vai ser a força que a carga 2 exerce na primeira. Certo? Pronto, já temos um par, faltam 2 pares. O que mais? Eu analisei a força que essa carga na primeira exerce na segunda e a segunda exerce na primeira. Mas vamos ver a outra carga que ficou de fora por enquanto. Qual é a força que a carga primeira exerce na terceira? Então, vamos colocar aqui, essa força seria de repulsão. Então, essa aqui seria a força que a carga primeira exerce na terceira. E seria de repulsão. Deixa eu dar esse número. Pronto.
Uma pergunta agora pode surgir nesse momento é tipo, será que a força em um 3 é maior que a força um 2? Tipo, isso aqui, comparado com isso, qual é maior? Então, pois, qual é a distância? Vai depender da distância que separa. Essa distância é a mesma, então, por enquanto, aí tudo bem, mas as cargas. Então, isso aqui, quando multiplicar, vai dar 1 com 3 vai dar 3. Mas quando multiplicar isso com isso, vai dar 5. Então, isso me faz pensar que quando fizer a conta, isso vai ter um módulo maior. Esse vetor vai ter que ser maior, porque esse é 5 e esse aqui é 3, certo? E também, entende? É muito, muito importante que entendam o arranjo, o que vai acontecer, antes de entrar nas contas. Senão depois vocês estão chutando. Chutando não, você pode fazer a conta bem então, mas de repente surge algum problema no sinal e aí já que não faz sentido e não percebe. Pronto, então seria a força que a partícula não se na terceira e pela terceira de Newton temos que colocar a sua reação. Então, a reação vai estar aqui. Essa será a força que a partícula 3 exerce na 1, certo? E tem que ser um módulo que essa mais sentido contrário, certo? E agora falta colocar o último par, que é ação, tipo ação e reação entre essas cargas, ok? Então, a ver, vai ser a força que a carga 2, vamos começar por aqui, a força que a carga 2 exerce nessa daqui. Então, será uma força do tipo atrativo. Então, nesse caso seria assim. A força que a carga 2 exerce na terceira. Qual vai ser maior agora? Será que a carga terceira vai para a esquerda ou vai para a direita? Porque não sabemos qual é maior, se esse ou esse. Bom, agora é mais difícil porque de estimar. A ver, um segundo. Agora é mais difícil de estimar. Deixa eu editar isso porque parece que uma coisa estranha. É mais difícil de estimar porque quando multiplico 5 por 3 vai dar 15. Vai dar um número grande. Ok? Um número maior que quando multiplico isso com isso. Certo? Então, isso me faz pensar que a priori essa força aqui vai ser o triplo, né? Porque 15 para 5, o triplo da que vai para a esquerda. O problema está em que a distância que a separa, essa distância daqui, é o dobro dessa distância daqui, que faz essa força, entende? Então, apesar de que as cargas envolvidas são maiores, a distância que a separa também é maior, e está ao quadrado. Lembrando que a distância está ao quadrado. Então, o efeito da separação das cargas pode ser maior, vai ser maior que o efeito das cargas em si, ok? Então pode ser mesmo que devido a isso essa força aqui será menor mesmo, ok? E a partícula terceira vai mesmo para a esquerda, ok? Então só falta a ação dessa força, porque estamos analisando essa partícula, então essa vai ter que ser do mesmo módulo, só que em sentido contrário. Então, vai estar mais ou menos aqui. Sei lá. Aqui, por aí. F que 3 exerce na 2. Pronto. Pois isso que acontece. É muito... Eu sei que pode ser muito chato, muito incômodo. E talvez não estamos acostumados a isso, mas isso que acontece. E por que não estamos acostumados a isso? Porque em mecânica a gente isolava o objeto problema, tipo, e isso que de repente vamos fazer aqui também em alguns casos. Por exemplo, o problema pode perguntar, tudo bem, isso que acontece, mas eu só quero saber o que acontece com a partícula 3, certo? Também só quero saber isso, ou isto não importa, ok? Entende? Pronto. Então isso também fazíamos em física, porque em física fazíamos algo assim, em física mecânica fazíamos algo assim, colocamos, por exemplo, sei lá, a terra, certo? Colocamos aqui uma maçã que está caindo de uma árvore, vamos colocar aqui árvore,
certo? A massa cai da árvore. Então, o que acontecia? Aqui existia uma força de atração, a força gravitacional, que a Terra, né, exerce na massa, que a força de gravidade é o peso. Não se assustem, é o peso. E pela mesma regra de 3, pela minha regra de 3 não, esquece a regra de 3, pela terceira de Newton, temos que ter aqui a reação a essa força, a força que a massa exerce na Terra, certo? Isso existe, isso é assim, ok? Então, aqui está, isso que eu estava falando antes. Quando a gente estuda o movimento da massa, a gente quer saber o que acontece com a Terra? Não queremos saber, isso aqui não existe, essa força sim existe, mas não me preocupa. Só quero saber com quanto tempo de repente a massa demora em chegar ao chão, entende? Ou com que velocidade ela chega ao chão, certo? Isso que eu quero saber. Então, dessa maneira, eu me foco no que acontece aqui, certo? Apesar de que aqui também acontecem coisas, só que o que eu digo não me interessa, ok? Então, isso tem a ver com tudo o que acontece aqui. Existe um bocado de força, um monte de força. Quanto mais partículas, mais força. Mas de repente o livro só quer saber o que acontece com uma só, ok? Então não se preocupem com isso aí. Por que de repente a gente fazia isso em mecânica? Porque lembra da segunda de Newton, quando a força é o produto da massa dessa aceleração. Se isso é daqui a aceleração, fica assim. A aceleração fica a força dividida pela massa. Então, a pergunta é: que vai acelerar mais, a massa ou a Terra? Vai acelerar mais a massa porque a massa da massa é muito pequena. E se a massa é pequena, a aceleração é enorme. Entende? Então, é por isso que me foco na massa. É porque eu me foco no que acontece na superfície da Terra, porque é tudo que se move. A Terra também se move. Mas o que acontece com a Terra é que, como ela tem uma massa muito grande, pues ela acelera muito pouco, entende? E por isso não me interessa, mas ela também acelera, ok? Acelera até um ponto de encontro, elas não se encontram aqui, ok? A massa não encontra a Terra aqui, a massa encontra a Terra um pouco antes. Por quê? Porque a Terra também se logra para cima, ok? Pronto. Só que isso aí é assim, irrisório, né? Pronto. Pues é muito importante que entendam isso aí. Isso é o que acontece. A ver, vou deixar todo isso aqui escrito, não é que de repente tenha que voltar. Vou ter que apagar mesmo porque eu faço as contas aqui, desculpa. Pronto, pues agora sim, nesse problema mais importante é o princípio de superposição, que é por isso que está explicado no livro. Princípio de superposição. E que é outra vez princípio de superposição? Princípio de superposição. ¿Qué significa? Significa que significa que as forças que atuam nos objetos elas se somam. Elas se somam. Então, se eu quiser saber o que acontece com o movimento dessa partícula, eu tenho que fazer a suma, ok? Eu tenho que fazer a suma da força. Então, se eu quiser saber qual é a força resultante do movimento, pues vai ser a suma de uma força elétrica com a outra. Entende? Então isso aqui não é nada novo, porque o princípio de superposição sabe onde? Na segunda lei de Newton. Ok? Por quê? Porque isso aqui é um somatório de forças. Somatório de forças que somatório de forças que atuam no corpo. Porque pode actuar uma força 1, pode actuar uma força de tensão, pode actuar uma força peso, uma força normal, e a gente somava todas elas para saber quanto valia a aceleração. Entende? Então, esse é o princípio de superposição. Não estamos fazendo nada novo. Então, o princípio de superposição é geral. Se aplica a todos os vetores. Certo? Então, isso que o livro faz aqui para saber... Aqui, ó. Tá vendo? Para saber qual é a força resultante, a força líquida, com a qual a partícula 3, a força líquida da partícula 3 vai sofrer, certo? Porque vai sofrer uma soma de força devido à partícula 1 e devido à partícula 2, e vamos ter que somar, ok? Então, ok, pues vamos fazer as contas de como seria, e vamos calcular aqui essas forças,
aqui essa suma líquida, né? Então, a força total exercida pela partícula 3 seria a força exercida pela partícula 1 mais a força exercida pela partícula 2 sobre a 3. Pronto, então, vamos calcular cada uma delas e depois somamos e acabou o problema. Mas reparem que vamos colocar aqui um referencial e ver como seria. A ver, o referencial é uma escolha, então posso colocar ele aqui em qualquer lugar, mas é mais comum colocar ele aqui, tipo assim, por exemplo. Então, vejam que vai acontecer que uma das forças vai ser negativa, né? Porque se eu colocar aqui o vetor unitário IJ, pues vai acontecer isso. Vai acontecer que F23 vai ser positiva e F13 negativa. Então, vai acontecer que F13 vai ser negativa, porque vai em sentido contrário ao vetor e chapéu, mas F23 vai ser positiva. Então, sabendo disso, eu só tenho que calcular o módulo. Isso e isso. Ok, pues como seria o módulo? Primeiro, F13 seria K. Eu posso continuar aqui as contas ou fazer separado. Se eu não me engano, o livro acho que faz separado. Eu posso fazer junto, só para fazer diferente de repente. Vou fazer junto mesmo, apesar do que o livro faz. Aqui ele faz separado, isso. Então, vou fazer junto para que tenha outra noção. Então, vou continuar aqui essas contas. A ver. Tenho outra noção de como fazer. Aqui, então. Como seria F13? Pues seria, não, seria negativo. Seria o K, a carga 1, a carga 2, e a carga 1, a carga 3, e a distância que separa é 3 ao quadrado. E chapéu. Aqui seria agora mais K, Q2, Q3, e aqui seria R2, 3 ao quadrado e chapéu. Pronto. Agora o que eu posso fazer? Pois, lembro que a distância R1, 3 é a mesma, a distância R2, 3, tipo essa, é o dobro dessa. Então, posso colocar isso aqui, a ver, que a distância 2, 3 é o dobro da R1, 3. E posso tirar o subscrito e falar que isso aqui é 2R, pronto. Porque como vai ser igual em uma R e numa 2R, pues posso simplificar dessa maneira. Dizem colocar coisas que se repetem, dessa sacar a evidência. Então, o K se repete, ou talvez, eu não vou fazer isso para saber qual cada uma das forças é, né? Eu quero ter dois sumando o tempo todo para saber qual delas é maior. Então, deixem colocar. Mas se vocês sabem já qual é, podem juntar, sacar a evidência, o que precisarem, porque as contas vão ser mais rápidas. Então, deixem colocar isso que eu disse com os rádios, Q1, Q3, e agora depois substituímos. Isso aqui vai ser R1, 3. Vai ser isso, R1, 3 vou chamar de R ao quadrado e chapéu, e aqui vai ser, esqueci o sinal aqui, e aqui vai ser K, Q2, Q3, e aqui vai ser 2R ao quadrado. Então, ao fazer isso, vejam só que daqui vai sair um 4. Então, deixem colocar já o 4 na frente aqui, para não ter que repetir tantas contas. Isso aqui vai ser R ao quadrado, e o 2 ao quadrado vai ficar aqui, certo? Ok. Pronto. Então, agora só falta substituir, colocar um número. Então, vamos colocar um número. Aqui seria o K. Vou fazer, só para que tenham uma noção, eu não quero me deter aqui, mas é também importante que saibam, pelo menos uma vez na vida, como fazer os cálculos certinho. Depois já você mesmo faz. Então, esse seria o K. Vai ficar um número muito grande. Se consigo reduzir aqui, senão não vai caber. N escuro, metro quadrado. A carga vai ser
La primera era 1 nanocoulomb, então 10 por 10 a menos 9 coulomb, e vezes, qual é a terceira? A terceira é 3, menos 3, perdão, a terceira é 5, então seria 5 por 10 a menos 19 coulomb, e aqui seria o r ao quadrado, que era 2 centímetros, 2 sobre 20, 2 centímetros, então seria 2 por 10 a menos 2 metros. Pronto. Aqui seria a outra 9 por 10 a 9 newton metro quadrado ou coulomb quadrado. Aqui seria a carga 2, que vale menos 3. Menos 3. A ver. Menos 3 por 10 elevado a menos 9 coulomb. E aqui seria a terceira, que vale 5. A terceira, que vale 5. 10 menos 9 dividido, multiplicado por coulomb. Aqui seria 2 igual. E ok, aqui temos um problema, que é uma coisa que pode acontecer às vezes, tenham cuidado com isso, e é que do jeito que está indo, vean só que esse número já era negativo, e esse também vai, esse vai surgir, esse sumando, na verdade, vou colocar assim, esse sumando já é negativo, e esse sumando vai se tornar negativo de repente por causa desse sinal aqui. Então isso não bate com o que a gente tinha no começo, porque se continuamos as contas, se chegássemos ao final, vai ficar aqui negativo um número i, e aqui fica negativo outro número i. Então dessa maneira vamos ter uma força que vai ser contrário negativo, e não é o que a gente quer, não, porque não é o que acontece. Então vamos ter que mudar esses sinais aqui, só para que isso aqui se torne o que realmente é, né? Porque F2,3 é positivo, certo? Então, para que ele seja efetivamente positivo, esse aqui, esse sinal tem que cancelar com outro. Então, vamos fazer com que isso daí, a ver, tirar, vamos tornar esse sinal negativo, certo? Para que tudo bata. Porque agora sim, quando esse sinal se encontre com esse, vai tornar o conjunto todo, vai tornar positivo, que é o que eu quero. Então, pode parecer estranho, mas é a maneira. Então, isso aqui desencorrigir, vai ser negativo. E agora sim, quando acabe as contas, vai dar o resultado que eu quero. A ver, F2,3, isso vai ser positivo. Deixem colocar talvez de outra maneira. A ver, talvez melhor colocar isso daqui, porque isso vai ser o resultado final. Isso aqui não vai alterar, só que eu vou ter que colocar tipo assim, aqui ó, nesse sinal. Pronto. É que isso que dá a fazer as contas, como o livro faz separado, pues ele não se enfrenta com esse inconveniente, né? Então agora sim, quando eu colocar aqui a queda aqui negativa, os sinais vão se encontrar e vão se tornar positivos, que é o que a gente colocou no começo. Pronto. Então, só falta editar isso daqui, esse daqui e esse daqui, positivo, negativo, para que tudo bata. Pronto, então, continuando as contas, pois, esqueci aqui o chapéu, pronto, aqui vai ficar, vejam só, a notação científica como sairá, fica aqui, 9, o número, né, 9 que multiplica 5 que divide a 2, tá vendo? 9 aqui, 5, 2, certo? Então, apesar de que os números são muito feios, não ficam contas feias no final. Então, aqui fica a fator de 10, são 10 a 9, juntamos, menos 9, 9. E aqui fica um 2 embaixo que sube para cima positivo, certo? E as unidades, pues deverão cortar, isso deverá ficar em newton, né? A ver se é certo.
Coulomb quadrado corta con Coulomb metro. Es que si elevado al quadrado, vou ter que colocar aqui isso, que si elevado ao quadrado. Aqui. Então, vamos... Bom, as unidades cortam, metro quadrado corta com metro quadrado. Mas esse aqui não é 2, esse aqui é 4. Esse aqui é 4. E aqui vai sair outro 4 daqui, que é 2 ao quadrado aqui. Então, isso aqui vai ser 4. Ok? O número. Deixa eu tirar aqui esse 2. Que é o certo. Esse 2 não é. Está ao quadrado, então será 4. Pronto. E as unidades que ficam seriam unidades de newtons. E o isapel. Pronto. E aqui vai ficar 9 positivo agora, porque com esse positivo vai ser 9, 3, 5. 9 que multiplica 3, que multiplica 5, que divide a esse 4, que é o que está aqui. Esse 4 aqui que divide cá. A ver, vamos colocar aqui. Esse 4 e esse 4 que vai subir daqui. Ok? Pronto. E os fatores de 10. 9 por 10 elevado a menos 9. E as unidades de Newton. Porque todas cancelam. Ok? Pronto. Pues agora sim tenho o que eu quero, que é 2 sumando. E esqueci esse sinal aqui. Pronto, negativo. 2 sumando que são de sentidos opostos. E a ver qual é maior e qual ganha. Então só falta simplificar essas contas e isso ficaria... Pois isso aqui vai ficar 9 por 5, 45 dividido por 4. 45 dividido por 4, que não é divisível. Aqui esse 2 vai cortar. Isso aqui vai ficar por 10 elevado a menos 5 newtons. E isso aqui vai ficar... A ver se podemos sacar um fator parecido com esse daqui para ver qual deles é maior. Então, vamos sacar aqui um 45 tipo 9 vezes 5 e dividido por 4. Deixa eu editar aqui. 9 vezes 5 dividido por 4. Pronto, então temos aqui um 45 quartos de novo, igual que antes, só que agora temos aqui um 3 quartos, ok? E o resto pues, vai ficar igual. Pronto, então, agora sim podemos ver o que acontece. O que acontece? Que temos duas forças em sentidos contrários, o sinal de novo esqueci aqui. Duas forças em sentido contrário são parecidas, que têm a mesma ordem de grandeza, tá vendo? E elas são parecidas mesmo. E a única diferença entre as duas é esse fator 3 quartos. Como 4 é maior que 3, pois isso vai fazer que esse número aqui seja menor que 1. E quando multiplicamos um número menor que 1 por algo que é igual, certo? Pois vamos ter algo que é menor. Ok? Não sei se me entende. Tipo, o que está aqui, deixa eu explicar também. O que está aqui é igual ao que está aqui, tudo igual. A única diferença é esse fator 3 quartos que vai fazer com que o número à direita seja menor que o da esquerda. Então, isso, concluindo, faz com que essa força daqui ganhe a essa daqui. Então, esse arranjo de partículas faz com que a partícula se afaste, certo? Em direção negativa. Isso bate com isso. Pronto. Ok, pues así como se hacen las contas, a pesar de que tal vez es más cómodo mesmo calcular os módulos, ¿cierto? Y después aditar os sinais con os vectores, ¿cierto? Você puede hacer como se quiera. Pronto, pues vamos a ver más un último problema. Eu fiz aqui um roteiro, a ver se vou ver no roteiro. Eu sinto que não vai ficar uma aula muito longa se eu explicar mais além. A ver, então, isso aqui são como fica a cara na superfície dos condutores. Podemos ver isso aqui na hora do campo, aqui, campo e força, aqui.
E o resto, pues já expliquei. A lei de Coulomb, como foi o experimento, o módulo da força elétrica, o vector, alguns exemplos, incluído um princípio de superposição. Então, vamos ver outro exemplo agora, que aplicar o princípio de superposição, só que é importante entender isso. Até agora tudo aconteceu na linha, em uma linha. Nem sequer o vetor era necessário. Eu posso tirar aqui o vetor Isabel e que ele não faz nada, não é necessário o Isabel. Mas o que acontece quando as caras não estão numa linha? O que acontece quando as caras estão distribuídas em um plano? Então, por isso que os vetores são importantes. Até aqui não era. Isso aqui só te tirar, só calcular um módulo e... Entende? Pronto. Então, pois vamos ver um arranjo que seja, por exemplo, esse. Eu tenho uma partícula aqui, outra aqui e outra aqui. Certo? Então, vejam só que é como se fosse o que eu tinha aqui, esse daqui, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, só que essa partícula, a ver, essa partícula vem para cá, sai fora da linha, entende? Eu coloquei vertical. Então, vamos fazer isso e é o que acontece. Vamos trazer a partícula para cá. Então, a ver, esse vai para aqui. E vamos trazer ela para cá. E com isso encerramos a aula. Já o campo não vai dar, já começamos com o campo na próxima aula. Então, vamos ver qual seria a força que a partícula 1 exerce e 2. Vamos ver se o livro faz. Se o livro faz um problema parecido, só para dar o mesmo nome e ver se é coerente. Positivo. Ele usa positivo, positivo, positivo. Usa toda positiva. Tudo bem, então vamos fazer isso mesmo, não importa. A ver, ele chama Q1, Q2 e Q3. Então vamos seguir animar Q1 só para ter algo parecido, Q2, Q3. E os valores são diferentes, né? Essa cara Q3 é o dobro. Mas vamos supor que é o mesmo aqui para nós, só para simplificar. Q1 é igual a Q2, é igual a Q3, e todo vale, pues, Q, né? É um suscrito, porque já, se todo igual, não precisamos suscrito. E, sei lá, 2 Coulomb. Nano Coulomb, nano Coulomb, micro Coulomb, vamos, já sabem micro. Opa, micro Coulomb. Bom, uma delas negativa, né? Isso, então vamos supor que estou tomando um módulo. Não tinha reparado. Então, como ficaria aqui? Pois, igual, vamos desenhar as forças que existem, só que agora não vamos fazer todo o que está aqui, porque como já expliquei antes, não é necessário. Só é necessário fazer o que está, colocar a força na partícula de interesse, né? Então, como a única partícula que, pelo jeito, é de nosso interesse, a terceira, e que sabe para onde ela se move, será que se move para cá, se move para cá, ou vai para cá, ou para cima? Pois vamos nos focar no que acontece nela. Tipo isso. Certo? Eu vou isolar, vou focar no que acontece nela. O resto do mundo existe, o resto do universo está aí, sim. Influencia nela, né? Então, isso eu quero colocar como essa influência para depois ignorar o que está fora. Então, qual vai ser a força que a partícula 1 exerce na 3? Pois é importante entender o conceito da a linha que une as cargas. Isso é uma coisa que até agora não é necessário, porque botamos referencial e pronto, mas é importante isso aqui. O referencial unia as cargas quando era, vou ter que colocar assim, quando era no modo uma linha. Mas o que acontece quando saímos da linha? Pronto, temos aqui a linha que une as cargas. Estão vendo? Então, nessa linha vai estar contida a força de atração ou de repulsão. Nesse caso vai ser de repulsão. Então, aqui vamos ter uma força que vai ser uma força. Deixa eu colocar um pouco melhor. Uma força que a carga 1 exerce na 3. Ok? Pronto. Esse 3 aqui está me atrapalhando. Deixa eu colocar isso aqui à esquerda. Ok. Q3. Ok. E agora vamos
Bom, isso é a ação, como sempre. Essa ação, aqui tem a reação vai para cá, mas é que não quero saber. Não, só quero saber o que acontece na partícula 3. Pronto, agora com essas duas, vamos colocar a linha aqui nas cargas, porque a força vai estar contida nessa linha. Então, agora vamos ter uma força de atração, que vai ser a força que a carga 2 exerce na 3. Está um pouco fora da linha, né? A ver se eu consigo ajeitar isso aí. Segundo. Mais para cá. Pronto. F2, 3. Ok. Pois isso é o que acontece. Agora, vejam só. É igual que antes no sentido em que eu tenho uma força que é resultante, que vai ser suma dessas duas. Também essa vai ser a força resultante. Essa vai ser a força resultante. Então vamos chamar isso de... Eu vou dar outra cor diferente. De repente, isso aqui vai ser F3, ou seja, a força com que a partícula 3 se move, a força geral, que vai ser suma de uma mais outra. Então, se eu colocar isso aqui, F3 vai ser a suma de 3 mais 2, 3, e portanto eu tenho que voltar a aplicar o princípio de superposição. Certo? Ok. Pois, o que eu preciso aqui para fazer a conta? Pois, vou precisar de trigonometria, vou precisar saber a distância e isso tudo. Então, a ver, vamos chamar aqui qual é a distância que separa a carga. Não sei se o livro faz essa distância igual, deixem ver, 0,3, 0,50. Então, essa distância, essa aqui eu queria, 0,4. Então é diferente. Vamos chamar que, a ver, isso aqui é, bom, ele usa aqui um referencial, ele coloca um referencial aqui, está vendo? O x ou y. Eu posso colocar um referencial em qualquer lugar, eu posso colocar ele aqui, talvez seria mais fácil, acho que não, acho que é mais fácil colocar no centro mesmo. Vamos fazer igual que o livro, porque eu posso fazer com que o problema que é fácil se torne um inferno em sentido, só por causa do referencial, ok? Mas sempre tem solução. Pronto, eu não estou gostando dessa cor, mas tudo bem. Ok, então tem aqui o referencial. Então, vamos definir aqui distância. Vamos chamar que essa distância aqui vamos chamar ela de A, por exemplo. Vamos chamar essa distância aqui de A também. E essa o livro faz diferente, pegar uma distância um pouco maior, mas vamos fazer com que seja igual, só para simplificar um pouco e não ficar aqui enrolando com as contas. Pronto. Então, esse é nos três casos, importante é um triângulo retângulo aqui equilátero. Bom, quase equilátero, sim, dois lados iguais, isso. Então, certo, pois, vamos calcular quanto vale F1,3 e F2,3. É importante ver primeiro que, lembram da mecânica toda vez que eu tenho uma força fora do eixo, como é aqui, e também no F1,3, essa força aqui, não vai nem para o eixo X nem para o eixo Y, eu preciso descompor, não tem como, eu preciso descompor essa força. Então, como que eu descomponho? Pois eu posso descompor força se eu aplicar seno e cosseno. Então, se eu aplicar aqui esse ângulo, θ, se eu souber qual é esse ângulo, eu posso descompor F1,3 nas suas componentes. Por isso que eu quero fazer. Eu quero averiguar esse ângulo porque, como vai ser F1,3 vetor? Pois vai ser F1,3 vezes cosseno, que vai ser a componente que vai para cá, F1,3 vezes cosseno do ângulo na direção do vetor I, mais F1,3 seno do ângulo na direção J, só que em sentido negativo, que será essa daqui. Ok? Essa daqui. Sem colocar aqui.
vou ficar muito avançado, mas isso aqui seria F13x, né? A componente x de F13, e isso aqui vai ficar F13y, é que não vai caber, a ver, F13y, ok, isso vai fazer com que isso aqui deixem apagar, deixem colocar depois, porque vai ter que vir mais embaixo. Então, a ver se eu consigo colocar isso aqui e assim de repente cabe. Isso que assim pode ficar bagunçado, mas importante que você não se perca aqui. F13y aqui. E aqui é x. Certo? Essas são as componentes. Então, eu tenho que fazer igual com F13 e com F12, com F23, perdão. F23 vai ser F23 cosseno do ângulo e chapéu, só que é negativo, e esqueci por favor, esqueci colocar aqui que é negativo. Por quê? Porque vai para baixo, também vai contrária ao diferencial, certo? Então, negativo. Então, aqui, essa componente horizontal de F23 vai para onde? Pois vem para cá. Então, ela vai ser negativa. E a y vai ser também negativa, porque ela descompõe para cá, certo? Então, seria F123y. Ok? Então, também vai ser negativa. F23 cosseno do ângulo em direção J, certo? Duas componentes negativas. Então, pronto. Isso é já a decomposição. Agora só falta saber quanto vale cada uma das coisas. Quanto vale isso e quanto vale isso. Quanto vale isso? Pues le de culo. E quanto vale o ângulo? Por ángulo vamos a tener que hacer aquí alguna cosa de trigonometría, ¿no? Vamos a calcular ese ángulo, o de repente vamos a calcular el seno y el coseno. Vamos a calcular seno y coseno de ese ángulo y a ver cuánto vale. Entonces, a ver, pronto, ese ángulo de aquí es igual a ese de aquí. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes. ¿Qué significa triángulo semejante? Significa que ese ángulo, ese triángulo está montado aquí, ese de aquí, es igual, no igual, es semejante a ese grandón de aquí, ¿cierto? Triángulos semelhantes son aquellos que tienen el mismo ángulo, ¿no? Entonces, puedo aplicar el teorema de Tales, ¿no? Por ejemplo, o tipo, dicho de otra manera, las tangentes de ángulos semejantes son mismas porque ellos tienen el mismo ángulo interno, ¿cierto? Las tangentes, porque o ángulo o triángulo mayor tiene el mismo ángulo θ, ¿cierto? Pronto, entonces, esos dos triángulos, insisto, son semejantes. ¿Desean apagar? Até porque yo puedo virar ese y colocar dentro de ese aquí. ¿Daría? Sí, mas no sería girar, sería espelhar. Ok. Pronto. Então, esse ângulo aqui é θ. Ok? Esse ângulo é θ. Outra maneira de ver isso daqui. Essa linha é essa daqui. Esse cateto é esse cateto aqui. E esse é esse daqui. Então, triângulos semelhantes têm catetos paralelos, certo? Outra maneira de ver isso. Ok, então, qual seria o cosseno de θ? Pues seria o cateto adyacente, adyacente. Isso aqui por definição divide a hipotenusa. Então, qual seria o cateto adyacente desse ângulo aqui? Porque está na frente. Qual é o que está na frente? O A. Então, seria A dividido a hipotenusa. A hipotenusa é isso daqui. E quanto vale a hipotenusa? Pues teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale eso aquí? Un segundo, aquí. ¿Cuánto vale hipotenusa? Pues va a valer al cuadrado, va a valer a suma los catetos al cuadrado. Desencolocarse de esta manera, si ustedes quieren, sería a componente horizontal más componente vertical, un componente a cateto horizontal al cuadrado más cateto vertical al cuadrado. Entonces, os dois valen nada. Ok? Entonces aquí vai valer 2 al cuadrado. E simplificando isso com isso, vai fazer com que a hipotenusa seja
2, raiz de 2a, certo? Ok, então isso que eu vou colocar aqui. A hipotenusa vai valer a raiz de 2 e os a vão cortar, isso vai ficar 1 raiz de 2. Pronto, isso vale o cosseno do ângulo. O quanto vale o ângulo? Pues no me importa. ¿Puedo calcular? Sí, puedo calcular. ¿Puedo calcular? Sí, porque sería simplemente isolar esa ecuación. Puedo calcular ángulo. No me importa, no precisa saber. Ok, ¿cuánto sería el seno? Pues sería el cateto oposto dividido a hipotenusa. Eso vai fazer com que pues fique algo igual, né? Porque o cateto oposto... Eita, agora que eu reparei, o que eu calculei foi o cosseno, porque eu peguei o cateto oposto mesmo. Certo? Então desencorreria aqui no adyacente. Então, mas dá no mesmo, né? A ver como posso editar isso. Só editar com recuar no que eu disse, né? Porque eu disse algo assim, o cateto adyacente é o que está na frente, acho que eu disse isso. Então, não, o cateto adyacente é o que está aqui. Então, todo o resto é igual. Então, agora sim, no seno do ângulo, eu pego agora sim o cateto de frente, que é igual que o adyacente, nesse arranjo, né? No outro arranjo não vai ser assim, e todo aqui vai ser igual. Efectivamente tinha que ser assim, porque tem toda a cara de que esse ângulo é 45 graus, ok? Então, efectivamente, se isso aqui igual a isso, 45 graus. E quando isso acontece, pois senos e cossenos são iguais. Pronto, então, só falta calcular quanto valem essas caras daqui, que são as forças elétricas por líder de Coulomb. Então, vamos calcular primeiro essa cara. A ver, pronto, F13, sabe esse cara aqui? F13, como seria? Estou com um pouco de atraso aqui, está um pouco lento. Seria, pues o K, e agora seria a carga 1, a carga 3, e agora seria a distância ao quadrado, que seria nesse caso a hipotenusa. Também a distância de aqui a aqui seria a hipotenusa, ou seja, raiz de 2a. Pronto. Deixem tirar a simplificar as coisas, porque como a carga 1 e a carga 3 são iguais em módulo, e esse módulo também, sim, são iguais, pois eu posso colocar aqui que, então ficaria K vezes Q ao quadrado. Pronto, ficaria simplificado aqui. Raiz de 2a. Pronto. Então, como seria F23? Pois F23 seria... Agora não estou querendo usar um número, certo? A tem um valor? Sim, tem um valor. Q tem um valor? Sim, a gente tem um valor aqui, mas o número é só substituir no final e pronto. Só ter cuidado com as cargas, com a suma algebraica. Então aqui vai ficar K, Q2, Q3. Com isso da suma algebraica, cuidado, porque como aconteceu antes, pode acontecer que no meio do caminho tenhamos que mudar o começo, os sinais, né? Aqui seria K, e agora sim, cuidado aqui. Temos Q2 e Q3. Q2 e Q3 valem igual ao módulo, mas suma negativa, né? Essa aqui Q2 é negativa, então como ficaria tudo? Pues ficaria aqui menos Q, né? Vezes Q, entende? Então ficaria Q quadrado e com o sinal negativo na frente. Então vamos simplificar direto, ficaria menos Q quadrado, e aqui ficaria raiz de 2a. Certo? Pues já temos tudo, Ok, vamos fazer uma simplificação antes de juntar as peças, e a simplificação seria a seguinte. Veja só o que acontece aqui. Essa componente horizontal e essa componente horizontal da outra força de ferroestel se cancelam porque vão em sentidos opostos. Isso daria para ver claro aqui, porque a ver, essa componente aqui horizontal é igual, exatamente igual que essa, porque acabamos de ver que os módulos são iguais, isso aqui é módulo igual a isso, mas ela se cancela. Então, isso aqui cortaria com essa na hora de sumar, porque temos que sumar no final. Então, só vão sobrar as componentes verticais, que são essas daqui, que vão somar e vão duplicar, né? Como
colocásemos uma e quando colocássemos a outra, isso vai gerar a força final, certo? A força F3. Então, isso que acontece, que as únicas que sobram são as verticais. Então, sabendo disso, eu posso simplificar muito e colocar diretamente já que F3 final vai ser a soma das componentes verticais, ou seja, isso aqui com isso aqui, duplicado. Então, vai ser 2 vezes negativo F2,3 vezes o seno do ângulo vezes J. Ok? Tá certo, né? Estou somando isso com isso. Perdão. Não, vamos fazer direito. Não posso duplicar. Vamos somar primeiro isso. Vamos colocar certinho. É que pelo fato de ter que ficar aí voltando, fica um pouco mais chato. Então, se coloca aqui toda hora, simplificamos. E seria F2,3 a seno do ângulo J. Pronto, vai ser duplicado, mas eu quero ver por quê. E a resposta está aqui, né? Isso aqui é módulo é o mesmo. É módulo é o mesmo. Então, como módulo é o mesmo, isso e isso é igual. Isso aqui é igual. Então, posso diretamente duplicar. Posso colocar esse aqui, F1,3. Ou, se você não quer, pode diretamente substituir, como você queira. Vamos substituir direto. Vamos dar que a gente se perca aqui. F1,3 negativo. E assim também de repente vemos os vetores. Então, isso aqui seria menos K quadrado a 2, raiz de 2, perdão, raiz de 2A J, e aqui seria menos e isso daqui, ok? Aqui temos o mesmo problema que antes, né? Porque o menos tem que ser negativo mesmo, mas se eu deixo aqui esse menos e boto aqui quanto vale se o módulo, beleza, ok? Mas o módulo é isso. O sinal negativo já colocamos antes, foi colocado antes, digamos, de maneira implícita, ok? De maneira implícita não, de maneira anterior às contas. Então, a gente não pode redundar nisso, então vamos colocar 2 vezes, porque isso aqui significa que já sabemos que ia aparecer, né? Através do desenho. Então, eu só vou pegar o módulo e botar onde tem que ir o módulo. Ok? Pronto, isso que eu faço. Então, aqui seria K quadrado. Ops, estou um pouco atrás aqui. Raiz de 2A. Certo? E também porque duplica, porque eu ia colocar antes de duplicar, porque fica então a mesma coisa 2 vezes. Então, no final fica isso. Menos 2 vezes K quadrado. Raiz de 2, posso colocar na frente junto com o número. E aqui fica A. J. Pronto, então isso que eu digo. Muitas vezes vai acontecer isso. Os problemas de automatismo a vezes parecem muito complicados e tal, mas se a gente trabalhar com letra, depois vamos chegar muito provavelmente a algo simples e os números vêm depois, né? Agora já só colocar quanto vale K, quanto vale a carga, quanto vale a distância ao quadrado. Não é porque a gente fez aqui a ver se me enganem com isso em um canto. Pois eu me enganei aqui. Isso aqui deveria ir ao quadrado, né? A ver. Isso, porque hipotenusa ao quadrado. Essa distância, a distância separa as cargas aqui. Essa distância equivale a hipotenusa ao triângulo. E isso deveria ir ao quadrado. Então não seria isso, seria 2A quadrado. Ok? Deixa eu enganar rapidinho. O que eu vou fazer é colocar aqui quadrado, espalhito no final. Isso aqui deveria ser o quadrado. O quadrado. O quadrado. E o quadrado. Eu reparei basicamente por causa das unidades, né? Porque estava vendo aqui ia sair metro, mas deveria sair metros quadrados. Então, cuidado com isso. Quadrado, quadrado. E isso implica que podemos simplificar mais um pouco no passo final, que seria isso daqui. Deixa eu colocar um pouco antes para que caiba. A ver, seria. Pues os dois cortaria, né? Se cortaria. E ficaria, pues eliminaria o número.
ponto A quadrado J, e faltaria o signo negativo que eu não comi ele aqui. Ok, pois isso é o que acontece, certo? Pois nada, só substituir e pronto. Então com isso temos uma noção de como que temos que aplicar a força, certo? Sempre usando o princípio de superposição, que não é nada diferente do que já fazíamos em mecânica. Temos que considerar todas as forças que estão no corpo e aplicar o somatório, né? Como fazíamos com a segunda lei de Newton, né? Somatório da força é igual ao que for, certo? Põe aqui igual. É isso que temos que fazer, ok? Então, cuidado com isso. Cuidado também com os sinais, como disse antes, porque pode ser que eu redunde neles sem perceber. Porque quando eu faço o desenho, eu já deduzo qual vai ser o sinal, mas depois quando eu faço o número, a conta, né, quantitativamente, o sinal vai sair naturalmente daí. Então, eu digo, cuidado em não redundar com o que eu vou deduzir do gráfico do que sai nas contas. Cuidado com isso também. E como parte final, isso. As contas podem ficar um pouco muita geometria, número largo e tal, mas vamos tentar fazer na próxima uma simplificação que vai ser essa, né? Ao invés de falar de força, vamos falar de um contexto um pouco mais abstrato, porém que vai trazer muito benefício, e vamos fazer com que a gente se aprofunde muito na compreensão do fenômeno, ok? Então, na próxima aula vamos deixar a força de lado e vamos falar de campo. Então, vai ser muito importante e vamos entender o porquê a importância disso, ok? Vamos discutir isso na próxima aula, certo? Então, pronto, encerro por aqui e nos vemos na aula seguinte.